ele ensinava e pregava para que as multidões atentassem e soubessem o que de fato ele era, o Filho de Deus. Jesus, irmãos, atraía as multidões, porque era necessário que os sinais, que os milagres, que as maravilhas se realizassem no meio do povo. Se nós vermos, irmãos, quando Jesus realizou ali a multiplicação dos pães e dos peixes, o texto vai nos dizer que uma multidão, quando não viu a Jesus, atravessou-se o mar e foi ao encontro de Jesus. Ou seja, irmãos, Jesus ele não tinha uma mensagem como dos fariseus, como dos saduceus, porque também um dos textos vai nos dizer que quando Jesus ensinava nas sinagogas ou pregava no meio das multidões, muitos diziam que viam em sua palavra autoridade, porque não ensinava como os fariseus e os saduceus. Ou seja, irmãos, as palavras de Jesus eram palavras de poder, eram palavras cheias do Espírito Santo, eram palavras, irmãos, que de alguma forma impactavam o homem quando ouvia as palavras de Jesus. Há um momento, irmãos, da qual os fariseus e os saduceus queriam ali ocasião para matar a Jesus, e eles enviam 2 soldados para que ali observassem o que Jesus estava ensinando. Mas quando aqueles soldados, irmãos, voltaram e foram falar com os fariseus, disseram: olha, nunca ouvimos palavras tais, porque palavras essas da qual ele pregava, palavras de autoridade, palavras que impactavam, palavras que faziam o homem refletir a sua condição diante de Deus, diante da verdade. Jesus, irmãos, lá em João capítulo 8, vai nos dizer claramente também que quando ele estava conversando com alguns religiosos, Jesus, irmãos, ele em nenhum momento ele passou ali uma mensagem de trazer a eles uma mensagem de ego, ou a mensagem, irmãos, que causasse neles ali um conforto. Ao contrário, Jesus, irmãos, foi muito bem enfático, porque aqueles homens diziam o seguinte: olha, nós somos da descendência de Abraão, somos filhos de Abraão, e Jesus falou que nesta pedra o Pai pode suscitar filhos a Abraão. Mas lá na frente, irmão, Jesus vai dizer o quê? Vós tendes por pai o diabo, e satisfazeis os vossos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e é o pai da mentira. Muitos irmãos queriam se aproximar de Jesus para mostrar que era muito maior do que ele, pelo fato de serem conhecedores da lei, por ser conhecedores dos ensinamentos da lei de Moisés. Mas aqueles homens, irmãos, só tinham conhecimento da lei, mas não tinham a verdade. Aqueles homens, irmãos, poderiam conhecer todos os mandamentos, poderiam conhecer, meus amados irmãos, todos os ritos da lei, mas nada daquilo ali adiantava, porque eles precisavam conhecer a verdade. Eles precisavam, irmãos, conhecer a salvação. Eles precisavam, irmãos, de alguma forma saber que somente o Filho de Deus encarnado estava ali presente, e só Ele pode dar a luz e a transformação. Muitos irmãos hoje em dia, porém, confiam nas suas religiosidades. Hoje em dia, quando nós vamos evangelizar, falar de Jesus, a pessoa vai dizer o seguinte: ô irmão, eu tenho Jesus na minha vida desde o momento que eu nasci. Não, irmão, eu tenho aqui a minha religião desde o momento que eu vim ao mundo. Meu pai e minha mãe me ensinaram essa religião e eu vou morrer nela. Muitos se confiam nas suas obras, dizendo o seguinte: olha, irmão, eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, eu pratico isso, ajudo uma pessoa quando chega na minha casa e dou ali 1 quilo de alimento. Eu sou uma pessoa que às vezes eu tiro do meu dinheiro e vou ali na instituição de caridade e ajudo ali
ali com um valor em quantia. Irmão, eu me acho uma pessoa tão boa, eu nunca fiz isso, nunca pratiquei isso, vivo da minha casa, pago o meu trabalho, ajudo o meu próximo, sou uma pessoa honesta, procuro fazer as coisas de uma forma bem íntegra, de uma forma bem sincera. Mas eu quero lhe dizer aqui uma coisa, meu amado ouvinte: não é o fato de você ajudar uma instituição de caridade, não é o fato de você, meu amado ouvinte, praticar obras, não é a sua religiosidade, não é você achar que é uma pessoa merecedora do céu porque você pratica boas ações aqui nessa terra. Isso não vai adiantar de nada. Mas eu quero lhe dizer aqui uma coisa: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ter riqueza, ter posição, ter status, ter fama, ter tudo nessa vida, mas um dia ele há de encontrar a morte? E a morte, meu amado ouvinte, ela não vai escolher se você é negro, se você é branco, se você tem condições financeiras altas, ou se tem condição lá embaixo, ou até mesmo se você mora aqui na cidade de Pentecoste, ou mora em um flat lá em Fortaleza. Mas um dia ela vai bater na sua porta, e a pergunta que eu faço a você nessa noite: qual é o seu destino? Qual é a sua jornada? Qual é a decisão que você vai tomar se não entregar a tua vida a Jesus? Aleluias! Meu amado ouvinte, eu vou lhe dizer aqui nessa noite: muitas pessoas hoje nesse mundo buscam as riquezas, as pessoas buscam hoje a posição, as pessoas hoje elas querem ter grandeza, as pessoas hoje, meu amado ouvinte, elas querem conquistar os bens terrenos desta vida. Por isso muitas vezes nós vemos, irmãos, as calamidades acontecendo no mundo: é o irmão matando o irmão, é o filho matando o pai, é o pai matando o filho, para herdar uma terra, para herdar uma condição financeira, uma herança. Você vê que o amor ao dinheiro, por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você vê claramente, irmãos, hoje em dia a ganância por poder, por autoridade, prefere muitas vezes, irmãos, tirar a vida do outro para usufruir daquilo ali, porque as pessoas hoje, irmãos, elas querem isso, elas querem poder, elas querem posição, elas querem status, elas querem, irmãos, serem adoradas. Mas eu lhe digo uma coisa: a verdadeira adoração, meu amado ouvinte, não é as coisas dessa vida terrena que vai ficar, não é a posição, não é o status, não. A verdadeira adoração, sabe qual é? É reconhecer que somente Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus e morreu por ti lá na cruz do Calvário. Aleluias! Aleluias! Meus amados irmãos, não tem coisa melhor. É como, irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa aos irmãos: hoje em dia tem muitas pessoas com baixa estima. As pessoas: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho mais aquilo outro, eu vivo uma vida assim, eu vivo uma vida dessa forma. Eu quero lhe dizer aqui uma coisa, meu irmão: você tem um tesouro que o ladrão não pode roubar. Você tem, meu irmão, algo muito precioso, irmão, que nada desse mundo pode tirar de você. E o que é, irmão Átila? É um carro 2012, é uma casa no interior, é uma vida cômoda? Não, meu irmão, é você saber de uma coisa: que antes você estava perdido, mas agora você foi achado. Aleluia! É de saber que antes você estava cego, mas agora você vê. É de saber, meu irmão, que você estava morto, mas agora você ressuscitou. Aleluia! Você quer saber coisa melhor, meu irmão? É de saber que antes você era escravo do pecado, agora o pecado não domina mais a tua vida. Você quer saber outra coisa melhor, meu irmão? É de saber que antes você estava caminhando para a condenação eterna, você estava caminhando para o inferno, mas agora o que lhe espera é o céu, é as moradas celestiais, é a glória de Deus. Mas hoje em dia, irmãos, é uma baixa estima, é um desânimo, é uma tristeza.
Meu irmão, quero lhe dizer uma coisa: quem tem que viver dessa forma aí é pessoas que não têm a verdade, que não tem Jesus. Hoje em dia, irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa: muito de entristecer uma mensagem do evangelho que não tem sido pregada de forma genuína. Como assim, irmão Átila? Hoje em dia, irmãos, não tem sido uma mensagem de evangelho, não tem sido pregada uma mensagem, irmãos, que denuncia o pecado. Não tem sido pregado, irmãos, uma mensagem que mostre o homem a sua real condição. Hoje em dia, irmãos, você tem muita gente aí na internet, porque hoje a internet explode de todas as formas. E aí você vai nos conteúdos no YouTube, você vai muitas vezes, irmãos, aí nos Instagrams, e aí você vê um discurso mais terapêutico, você vê uma mensagem mais de conforto, uma mensagem de ego, uma mensagem que o homem tem que ser superior. Você não vê, irmãos, nada de Bíblia. Você não vê, irmãos, um evangelho genuíno sendo pregado. Nós não vemos hoje em dia um evangelho genuíno sendo pregado. Mas o que nós vemos, irmãos, é muitas vezes as pessoas buscando uma mensagem terapêutica, uma mensagem que traz ali um conforto, uma mensagem dizendo: não, mas Deus lhe ama, mas você pode viver da vida que você está vivendo. Não importa, não importa, o importante é que Deus te ama. O importante é que Deus quer o melhor para ti. Então não há nenhum problema tu viver essa vida assim. O importante é que Deus é amor. E é o que nós temos visto hoje, irmãos. As pessoas vivendo uma vida de pecado, dizendo que tem Jesus em suas vidas, mas as suas vidas são aprisionadas pelo pecado. Mas, meus amados irmãos, o evangelho verdadeiro, a mensagem verdadeira, irmãos, não é uma mensagem que vai trazer para você que você tem que viver da mesma forma, que você tem que viver do mesmo jeito, que você tem que viver a vida que você vivia no mundo e você está com Jesus. Isso não é evangelho, irmãos. Todos aqueles que tiveram o encontro com Jesus, eu quero que você me mostre dentro da Bíblia todos aqueles que tiveram o encontro com Jesus, eles abandonaram o mundo. Aleluias. A mulher samaritana, irmãos, era uma mulher, irmãos, que o texto vai nos dizer que vivia no adultério. E Jesus vai dizer para o que é aquela mulher: olha, o marido que tu tens agora não é teu. Jesus, irmãos, foi bem enfático. Jesus, irmãos, não teve aquele negócio: não, eu não vou falar isso aqui para ela, porque isso aqui pode machucá-la, aí ela não vai querer me seguir, ela não vai querer andar comigo. Mas Jesus foi muito bem claro: ó, o marido que tu tem agora, esse homem que tu tem agora, ó, ele não é teu. Irmão, Jesus foi logo ali no íntimo da mulher. Aleluia, irmão. Jesus não teve rodeio não, irmãos. Jesus não teve uma terapia para aquela mulher não. Jesus disse: o que tu tem agora não é teu. Aí a mulher disse: agora eu vejo que tu é profeta. Mas, irmãos, o texto vai nos dizer claramente que quando aquela mulher, irmãos, teve um encontro com Jesus, ela abandonou, irmãos, a vida que ela estava vivendo para seguir a Jesus. Aleluias. Você vê Zaqueu. Zaqueu, irmãos, um publicano, cobrador de imposto. E Zaqueu, irmãos, era um judeu que estava a serviço no Império Romano. E por isso que os publicanos eram considerados, irmãos, pessoas traidoras da pátria. Por quê? Porque eram cobradores de imposto do Império Romano. Então eles eram odiados. Eles eram odiados, irmãos, pelos judeus. Mas quando Zaqueu, irmãos, veja bem, irmãos, é isso que eu quero dizer, o que é realmente um evangelho de transformação. Não é essa açúcar que você tem visto na internet, não. Eu quero dizer o que é evangelho de transformação. Quando Zaqueu, irmãos, teve um encontro com Jesus, Zaqueu estava em cima de uma árvore. Jesus olha para Zaqueu: Zaqueu, desce dessa árvore.
milagre, porque convém eu entrar em tua casa. Mas quando Jesus foi entrando, Zaqueu foi logo falando: Senhor, irmão, Zaqueu não teve discipulado. Zaqueu, irmão, não teve lá pastor batendo na porta dele, dizendo o que ele deveria fazer, o que ele tinha que deixar. Mas, irmão, Zaqueu, irmãos, quando foi naquela ocasião, Zaqueu foi logo dizer: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, Senhor, se eu tenho feito coisas erradas, agora eu vou restituir, Senhor. Eu vou restituir, Senhor, eu vou restituir. E ali mostrou-se, irmãos, uma pessoa que teve um arrependimento. Mostrou-se, irmão, uma pessoa que decidiu ter uma mudança de vida. Você vê, irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 8, uma mulher, irmãos, que foi apanhada em adultério. E quando ela teve um encontro com Jesus, irmão, o texto vai nos dizer, Jesus vai dizer: vai, filha, não peques mais, a tua fé te salvou. Então, irmãos, todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, eles decidiram uma coisa, eu quero lhe dizer aqui de uma forma bíblica: eles deixaram tudo para trás, para servir e seguir a Jesus. E o texto da qual eu trouxe aqui nessa noite vai nos dizer, irmãos, olha bem, no versículo 25: ora, ia com ele uma grande multidão. Volta-se aquilo que eu falei no começo. Jesus atraía a multidão. Jesus, irmão, de fato, pela mensagem que ele trazia, pela mensagem que ele pregava, ele atraía a multidão. Mas Jesus, irmão, queria ver uma daquela multidão era salva. Hoje em dia, irmãos, temos aí inúmeros lugares lotados de pessoas, inúmeras pessoas. Mas hoje em dia, irmãos, parece que as pessoas estão mais preocupadas em ter multidão do que ter pessoas salvas. Não é verdade, irmãos? Hoje em dia nós temos visto uma preocupação de ter multidão do que de ter pessoas libertas. De pessoas que diziam: irmão, eu vivia essa vida, eu vivia dessa forma, eu praticava isso, eu fazia isso, mas agora, irmão, a minha vida é transformada por Jesus. Mas hoje, irmãos, em multidão. Mas será que a multidão, irmãos, de fato, hoje em dia, eu quero dizer uma coisa, irmão, de hoje em dia, decidiram realmente seguir a Jesus? Será que de fato decidiram dizer: Jesus, eu quero deixar isso aqui para te seguir? Aí veja bem no versículo 25, a multidão ia acompanhando, irmãos. Uma multidão acompanhando Jesus. A multidão acompanhando, mas o texto vai nos dizer o quê? E voltando-se para elas. Aí Jesus vai dizer o quê? Versículo 26, olha bem, versículo 26: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs. Veja bem. Aí alguém pode dizer assim para mim: irmão Átila, quer dizer que eu tenho que aborrecer o meu pai, eu tenho que aborrecer a minha mãe, eu tenho que desprezá-los? Veja bem, irmãos, Jesus não está falando desta forma. Mas olha o que de fato, irmão, Jesus ele quer nos dizer o seguinte. Jesus está nos dizendo, irmãos, é que muitas vezes existe que as pessoas dão mais prioridade ao amor de pai, ao amor de mãe, ao amor de mulher e filhos, irmãos e irmãs. E a nossa prioridade, irmãos, não vai ser eles. Ao contrário, nós devemos amar nosso pai, nós devemos amar nossa mãe, a nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, irmãos e irmãs. Mas o amor maior, irmãos, não pode ser para eles. O amor maior tem que ser para Jesus. Aleluias. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, se tu ama mais a eles do que a mim. Irmão, Jesus foi muito bem taxativo, irmãos. Eu gosto de Jesus porque Jesus foi taxativo. Jesus foi logo bem claro: você não pode ser meu discípulo, não.
Se você amar mais do que a mim, então saiba só de uma coisa: nem me siga não, nem ande comigo não, porque você não tem condição de ser o meu discípulo não. Aleluia, irmãos. Veja bem. E aí ele vai dizer mais o quê? E ainda também a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa para os irmãos. Todos aqueles da igreja primitiva, a igreja de Atos, irmãos, eram pessoas que de fato estavam decididas a seguir a Jesus. Irmão, não tinha negócio de pensamento: se eu estou um tempo na igreja, estou um tempo no mundo, ou sirvo a Deus, ou sirvo o mundo. Irmãos, era um pensamento objetivo: eu quero seguir a Jesus. E você vê claramente, irmãos, aqueles irmãos não tinham muitas vezes tempo para desanimar, se esfriar, deixar os caminhos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eles sabiam que no momento que eles decidiam seguir a Jesus, eles eram perseguidos. Em algum momento das suas vidas, eles eram, irmãos, martirizados, eram mortos. Mas por amor de quem? Por amor de Jesus. Você quer ver uma coisa bem clara e objetiva de Jesus aqui? Vamos aqui para a Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 11. Veja bem, Evangelho de Mateus capítulo 11. Veja bem, desculpa, Evangelho de Mateus capítulo 10 e versículo 17. Olha o que Jesus estava dizendo aqui, irmão. Jesus: acautelai-vos, versículo 17: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e serei até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Meu irmão, você vê aqui uma sinceridade clara e enfática de Jesus. Jesus chega para os discípulos: olha, vocês vão ser levados diante dos governadores, vocês vão ser açoitados, vocês vão ser entregues nas sinagogas, vocês vão ser conduzidos na presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Irmão, Jesus não ocultou nada aos discípulos não. Jesus não falou aos discípulos: olha, no mundo vocês aqui vão viver uma vida tranquila, sem perseguição, sem dificuldade, sem renúncia. Jesus disse o que aos discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E veja aqui, irmão, Jesus está dizendo: vocês vão ser entregues, vocês vão ser levados, mas por causa do meu nome. Aí eu lhe pergunto: o seu amor tem que ser, o seu amor por seu pai, por sua mãe, por sua esposa, por seus filhos e tudo mais, tem condição de fato você seguir a Jesus e não entender que de fato seguir a Ele tem que renunciar a muitas coisas por amor a Jesus? Eu pergunto você nessa noite, você está realmente disposto? Eu quero dizer aqui uma coisa: é ter uma disposição dentro do seu coração e dizer: Jesus, agora eu quero te seguir, Jesus. Eu quero te seguir, Jesus. Eu quero te seguir. Mas Senhor, se eu te seguir, Senhor, eu tenho que deixar, sabe, Senhor, só aquela bebidinha ali que eu bebo só de vez em quando, Senhor. Rapaz, mas se eu entregar minha vida a Jesus, rapaz, a mulher que eu tenho fora do meu casamento, e aí como é que vai ficar a situação? Eu tenho que deixar essa mulher. Rapaz, se eu seguir a Jesus, rapaz, será que de fato eu tenho que realmente tomar essa decisão? Será que de fato eu tenho que fazer isso? E aí eu quero lhe dizer aqui uma coisa: se você estiver disposto, eu lhe garanto, meu amado ouvinte, que vale muito melhor a pena perder tudo nesse mundo aqui para seguir a Jesus. Você quer ver um exemplo aqui bem claro? Vamos lá para Hebreus, aleluia, irmão. Vou dizer aqui uma coisa, irmão, vamos aqui para a palavra de Deus, não é para coisa, pensamento humano não.
Aleluia. Tem muita internet aí que só está falando água com açúcar. Aqui é Bíblia, a palavra de Deus. Vamos aqui para Hebreus. Hebreus capítulo 11 e versículo 23. Veja bem, Hebreus capítulo 11 e versículo 23. Fala assim, irmãos, Hebreus 11 e 23. Veja bem, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, eu prefiro ir para o deserto, eu prefiro padecer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluia. Isso aqui quer seguir a Jesus, irmãos. Moisés, filho da filha de Faraó. Irmão, você está dentro do Egito, você ter tudo do bom e do melhor, você ter posição, você ser um príncipe, mas você tomar uma atitude de dizer: eu recuso até ser chamado filho da filha de Faraó, eu recuso todas a glória, a riqueza, do que um gozo do pecado, ou seja, ter uma coisa momentânea. Eu prefiro padecer, eu prefiro sofrer, eu prefiro ir para o deserto e ter nada, mas eu tenho a presença de Deus na minha vida. Aleluias! Louvado seja Deus. Veja outra também lá em Filipenses. Filipenses vai dizer o seguinte. Aleluia, irmãos. Filipenses capítulo 3 e versículo 4. Filipenses capítulo 3 e versículo 4. Veja bem, ainda que também podia confiar na carne, o apóstolo Paulo, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas veja bem no versículo 7, Hebreus capítulo 3 e versículo 7, desculpe, irmãos, Filipenses capítulo 3 e versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. Fariseu, doutor da lei, perseguidor da igreja, tinha status, posição, mas veja bem, o que era para mim era ganho, eu perdi por amor de Cristo. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. Eu, irmãos, não vejo aqui Moisés, irmãos, dizendo o seguinte: Deus me livre de seguir a Deus, eu prefiro voltar para o Egito. Irmão, Moisés não tomou essa decisão e nem voltou para o Egito. Paulo, irmãos, quando ele teve um encontro com Jesus, ele está dizendo aqui: olha, eu tinha tudo isso aqui, mas eu perdi por amor a Cristo. Aí Jesus vai nos dizer, irmãos, que quem quer ser discípulo dele, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e siga-me, e siga-me, e siga-me, e siga-me. Eu vou lhe dizer aqui uma coisa:
Você pode abrir aí a sua TV e ter a teologia da prosperidade, da Universal, que se diz reino de Deus, mas de reino de Deus ali não tem nada. Mas eu vou lhe dizer aqui uma coisa: existe uma Universal que não vai pedir você 10 mil, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ou dizendo para você, dizendo o seguinte: vem para cá, que a tua vida vai ser melhor, que você vai ter isso, vai ter aquilo. Não, mas você vai ter uma Universal de crente que prega a verdade, dizendo: deixa o mundo, deixa o pecado para seguir a Jesus. É para seguir a Jesus. É para seguir a Jesus. Hoje em dia, irmãos, é o povo botando dificuldade. Irmão, pois então se o negócio não dá para mim, eu vou para ali. Vai procurando o canto que se adapte a ele. Você não tem que procurar canto para se adaptar a você, não. Você tem que se adaptar à vontade de Deus na sua vida. Então se a igreja aqui diz que eu tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer isso aqui outro, está dentro da palavra, amém. Quer saber de uma coisa? É coisa da mentalidade da cabeça do pastor, é mentalidade da igreja. O negócio hoje inovou, o negócio tem que ser mais diferente. Então eu vou ali para o canto tal. Eu vou dizer uma coisa: desconfio até da sua salvação, se você de fato entregou sua vida a Jesus ou não. Mas quem entrega a vida a Jesus, irmão, não se adapta ao mundo, não. Ele quer sair do mundo para seguir a Jesus. Aleluias. Meus amados irmãos, vou dizer aqui uma coisa, irmão: vale a pena nós termos a verdade. Vale a pena, meus amados irmãos. Muitas vezes perdemos alguma coisa, mas é por amor a Jesus. Aleluias. Eu me recordo, irmãos, aqui de um livro que eu li, a vida de um missionário. Eu não me recordo o nome dele, mas ele relata, irmãos, que Jesus o chamou para ser um missionário na China. Irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa: se não fosse Jesus na vida dele, ele não tinha tomado essa decisão, não. Mas ele relata, irmãos, que no momento em que ele conheceu uma jovem, e nesse momento que eles estavam ali se relacionando, ele disse para essa jovem o seguinte: olha, eu tenho um desejo de ser missionário na China. E ela fez a seguinte pergunta a ele: missionário na China? Irmãos, aquele jovem, irmãos, não pensou duas vezes. Quando ele disse, quando ela indagou, perguntou ser missionário na China, eu perguntei, eu falei para mim mesmo: ela não tem condições de me seguir, então eu não vou seguir adiante com ela. Irmão, o sentimento dele, irmão, não falou mais alto: meu Deus, eu não vou ter uma companheira para me acompanhar na missão, eu não vou ter uma companheira para ali estar comigo ali na obra. Irmão, não tinha a mesma visão que ele, mas ele decidiu obedecer a Jesus, e Deus abençoou a vida dele poderosamente. Aleluia. Irmão, mas eu só vou entregar minha vida a Jesus se o meu marido entregar primeiro. Se o meu marido entregar primeiro, aí eu vou para a igreja também, entrego a vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus primeiro, e quem sabe o seu marido se converte, ou depois vice-versa, sua esposa se converte, e você também está lhe seguindo, e os dois seguindo a Jesus. Meus amados irmãos, eu vou dizer aqui uma coisa nesses dias. Nós vivemos em dias, irmãos, que este evangelho, a mensagem do evangelho, tem que ser a mensagem, irmão, que toque nos corações dos homens. Pedro, irmãos, quando estava pregando, o texto vai nos dizer, aqueles homens perguntaram: o que faremos nós? O que é que nós vamos fazer? E eu vou dizer aqui uma coisa: vale a pena, meu amado ouvinte. Vale a pena. Eu vou dizer aqui uma coisa para você: vale a pena. Vale a pena. Próximo mês eu completo 31 anos de idade. Cheguei aqui a andar nessas ruas aqui, irmãos, eu tinha meus 17 anos, 16 para 17 anos. Mas, meus amados irmãos, toda essa trajetória teve erros e teve acertos, teve quedas, mas também teve levantes. Mas eu vou dizer aqui uma coisa, irmãos: próximo mês é 31. Mas alguém pode me perguntar: irmão, você hoje se arrepende? Irmão, você hoje tem desejo de abandonar e ir para o mundo? Muitas vezes o diabo já chegou na minha mente que eu voltasse atrás, que eu desistisse, que eu recuasse.
Mas meus amados irmãos, não tem coisa melhor, irmãos, não tem coisa, eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, do que a presença de Deus nas nossas vidas. Pergunta aqui, irmão, não tem coisa melhor, irmãos, nós termos a presença de Deus. Não é a presença somente, mas como disse aqui a irmã, o nosso nome, irmãos, está escrito aonde? É no livro da vida, irmãos. É no livro da vida. Aleluia! É no livro da vida, irmãos. É de saber, irmãos, que a trombeta vai soar, que nós aqui nessa terra somos só peregrinos, nós estamos aqui só de passagem, igreja. Mas uma coisa que nós temos a certeza dentro do nosso coração é que Jesus Cristo vem voltar para levar o seu povo, é para levar a igreja do Senhor. Aleluias! 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 É o mundo bombardeando de um lado, é o diabo tentando do outro, é dizendo vai para o mundo, sai da igreja, vive a vida de pecado. Esse negócio de andar com a Bíblia na mão é coisa atrasada. Vai tomar tua cervejinha, vai ali pro show, vai ali fazer isso e aquilo outro, e você morrer sem Jesus e ir para o inferno. Mas eu digo uma coisa a você nessa noite: abra mão, renuncie, abandone, deixe de lado e diga uma coisa: Jesus, eu já fiz de tudo na minha vida, mas de tudo que eu fiz não mudou nada. Mas nessa noite, Jesus, eu quero fazer uma coisa, que a minha vida a sair dessa porta seja diferente. É o quê? Senhor, entra, 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 entra, entra na minha vida, Jesus. Mas não só basta você dizer que Ele entre, mas você tem que dizer: Senhor, seja o Senhor da minha vida, seja o Senhor. E Senhor, se é para deixar o que eu tenho que deixar, Senhor, é que a minha vida primeiro que eu tenho que deixar, é o mundo que eu tenho que deixar, Senhor. Mas Jesus, uma coisa eu sei que vai valer a pena, aleluia. Vai valer a pena, irmãos, vai valer a pena. Vai valer a pena, vale a pena, irmãos, vale a pena. Vale a pena, crente. Vale a pena, irmãos, nós deixamos o mundo. Vale a pena nós seguimos a Jesus. E eu pergunto a você que aí não é crente ainda, o que é que você está esperando? É uma revelação? É um anjo descer do céu, falar contigo em sonho? Você já tem a revelação aqui, meu amigo, que é a palavra. Você já tem aqui a palavra de Deus. Mas o que é que você vai querer? Não, Senhor, é o seguinte, eu quero que o meu sonho seja realizado primeiro, eu quero que meus projetos sejam realizados primeiro, eu quero consertar isso aqui na minha vida. Não, Senhor, é o seguinte, irmão, eu só vou para a igreja quando eu consertar a minha vida. Meu amigo, quem conserta a tua vida é Jesus. Quem conserta a tua vida é Jesus. Quem vai consertar a tua vida é Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Pare de ficar argumentando, relutando, pensando o que é que vai ser do amanhã, do que vai ser depois. Entenda uma coisa, que é o agora. É o agora. É o agora. Tome a decisão para seguir a Jesus na tua vida. Fique relutando, pensando, não sei o que, mas aquilo outro. Meu amado ouvinte, não fique nisso não. Fique numa coisa: Jesus, eu quero agora. Jesus, eu quero agora. Jesus, eu quero agora.
E o agora, tu não vai sentir mais o peso do pecado. Tu não vai sentir ali, meu amado ouvinte, mais nada. Tu vai sentir o que, irmão? Agora eu sinto uma paz dentro de mim, aleluia. Ei, irmão, eu agora sinto a felicidade. Ei, irmão, agora eu sei o que é amor. Ei, irmão, eu sei agora o que é perdão. Ei, irmão, eu sei o que é alegria. Porque eu decidi seguir a Jesus. É um mundo atrás, irmãos, e Jesus na frente. Como diz um corinho, Ele é meu guia onipotente. Aleluia. Voltando lá para o Evangelho de Lucas. Aleluia. Vai nos dizer no versículo 27: e qualquer que não levar a cruz, sofrimento, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Você quer ser discípulo de Cristo? Você está disposto a seguir, a ser discípulo de Cristo? De tudo que foi pregado, do que foi tudo falado, só cabe a você tomar essa decisão. Vamos ficar de pé, irmãos, nesse momento. Eu não estou com uma voz muito boa, mas eu queria chamar uma irmã aqui para louvar o hino da harpa cristã. Quem tiver à disposição para vir aqui louvar em nome de Jesus. Aleluias. Já achei uma flor gloriosa, precioso para mim é Jesus. Quem tiver uma irmã com a voz muito melhor do que a minha, louvar aquele hino da harpa cristã 196. Já achei uma flor gloriosa. Eu não estou recordado o número, mas já disse, já achei uma flor gloriosa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você que tem harpa cristã, meu irmão, vamos abrir a nossa harpa e vamos louvar. Precioso para mim é Jesus. Já achei uma flor gloriosa. Alguém recorda o número, irmãos? 296. 196. 196. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que é tudo para mim. Não é a metade não, é tudo é para mim, é Jesus. Saúde a igreja mais uma vez, na paz do Senhor. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá a rosa de Sharon preciosa. Entre mil mais beleza terá, no vale da sombra e da morte, nas alturas da glória e luz. Essa rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muito foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zelo pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas foi transformado em um Paulo, pois acharam a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar Jesus precioso.
vai depressa, a noite já vem. E se perde amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Eita glória! Palmas para Jesus, pois Ele é digno de toda honra, e toda glória e todo louvor. E eu pergunto nessa noite, se há alguém aqui em nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas gostaria de arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus, faça o sinal que eu estou fazendo aqui, que vamos orar aqui pela sua vida. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas deseja também se reconciliar com Jesus. Irmão, eu estou afastado, eu estou ainda embaraçado, ainda preciso renunciar. Eu sei, irmão, conheço a verdade, mas eu preciso voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Vamos aqui orar pela sua vida, vamos aqui orar, interceder para que o milagre aconteça na sua vida. Há alguém em nosso meio, que nessa noite decide vir a Jesus. Você está disposto nessa noite? Você está disposto nessa noite? Jesus, eu quero voltar-se para ti. Eu quero, Senhor, voltar-se para ti. Jesus, eu quero voltar-se para ti. Meus amados irmãos, essa semana para mim, irmãos, semana que eu tive agora, foi uma semana, irmãos, de muita angústia. Foi semana, irmãos, que eu pensei, irmão, Senhor, eu não levanto mais. Mas, irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, quem tem Jesus, irmãos, eu tive uma experiência com Deus. E eu digo, Jesus, amém, Senhor, me levanta, me ergue, Jesus. E eu estou aqui para te servir, Jesus. Alguém em nosso meio, a palavra de Deus falou em seu coração, falou com você. Não relute, não perca tempo, não fique pensando em uma coisa e outra. Pense numa coisa, Jesus, eu tenho que voltar-se para ti. Derruba as barreiras, derruba as muralhas, os impedimentos, os obstáculos, e creia que Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Vai em nome de Jesus, nessa noite, creia que Jesus está aqui para fazer um milagre. É um milagre. Não é você, não é o seu pai, não é sua mãe, não é o seu amigo, não é sua amiga, não é ninguém. É Jesus, é Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Louvado seja Deus. Onde está, irmãos, a segunda pessoa, irmãos? Aonde está a segunda pessoa, irmãos? Aonde é que está a segunda pessoa? A segunda pessoa! Jesus, Ele quer mudar a tua vida. Jesus quer perdoar os teus pecados. Amém? Isso não há. Como é o nome do nosso irmão? Vitório, irmãos, que agora é um vitorioso, porque agora fez a decisão certa em sua vida. Vamos agora, irmãos, estender as nossas mãos e orar pela vida do Vitório. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu rogo a Ti, meu Pai, pela vida, meu Deus, do Vitório, que nessa noite, ó Pai,
está tomando a decisão, ó Pai, de seguir a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Perdoa, meu Pai, os seus pecados. Perdoa, meu Pai, tudo que ele fez nessa vida. E agora escreve o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Que as cadeias, que toda amarração, que toda obra do inimigo saia de sua vida agora, meu Pai, e que o Senhor opere fazendo o milagre para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Ai, Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Que possa a igreja do Senhor, acompanhar o Vitório agora, que é o vitorioso. Um vitorioso, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe aqui os irmãos da Igreja Batista Moriá em Pentecostes. Foi bênção, irmãos de Deus. Valeu a pena. A semana foi luta. O diabo quis ali, meu irmão, me deixar lá para baixo. Mas o diabo, irmão, só se levanta para cair na vida do crente. Porque quem é soldado, irmãos, vai para peleja. Se Senhor me chamou, foi para pelejar, irmão. Se Senhor não me chamou, não foi para ficar dentro da minha casa, deitado numa rede, irmãos, e o diabo querendo me oprimir, não. O Senhor me chamou, foi para pelejar. E é cada um de nós aqui, irmãos, é para peleja. Porque a peleja não é nossa, irmãos. A peleja é do Deus vivo. E o nosso Deus, irmãos, não perde batalha. Amém, irmãos? Então peço aos irmãos, se assim for a vontade de Deus, em Fortaleza, irmãos, nós realizamos o retiro em Horizonte, Semana Santa e Carnaval. Mas esse de Semana Santa, irmãos, a glória de Deus desceu naquele local. O irmão Felipe viu os vídeos. Irmãos, eram crianças, irmãos, da idade que vocês estão aqui ensinando, sendo batizadas no Espírito Santo, falando em línguas. Era, irmãos, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo curadas. Era crente que estava caído, se reconciliando. Irmãos, a glória de Deus descendo. Irmãos, se assim for a vontade de Deus, se Jesus não voltar daqui para lá, pode essa glória de Deus ser manifestada naquele colégio ali, irmãos. E ser um grande avivamento para a igreja em Pentecostes, em Apunharés. Você tem esse desejo? Então vamos orar a Deus para que Deus abra a porta. E assim seja feito, irmãos. Não é a minha vontade, mas a vontade do Deus Altíssimo. Eu quero estar mais presente aqui na medida do possível. Falei com o irmão Felipe, pastor Flávio. Estar presente com os irmãos, culto campal, evangelismo, irmãos. Porque o nosso momento agora é marchar, irmãos. É invadir o arraial dos filisteus, irmãos, e orar pelos enfermos, ser curado. Eu vou dizer aqui uma coisa e vou repetir o que o irmão Felipe falou, irmãos. Quando nós fomos na casa aqui da irmã, eu também, Felipe, senti vontade de orar pela irmã, também de impor as mãos e ali orarmos pela irmã. Mas na próxima vez, irmão, esse negócio de ficar pensando se vou ou não, na próxima vez é entrar, irmã, aqui vamos orar pela sua vida, para você ser curado e curado agora. Que é o poder de Deus, irmãos, que tem que ser manifestado nesse mundo. Porque, irmãos, nós somos a igreja do Senhor, o povo de Deus. E aqui, meu irmão, nós não vamos recuar, não. Nós vamos marchar, irmãos, e o reino das trevas ser dissipado. Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ouvir a nossa secretária na escala do trabalho semanal. O nosso irmão fazia o apelo, irmãos. Eu senti pelo Espírito do Senhor de até o irmão Vitório, e seria uma força. Vamos que ele teria capaz de levantar o braço ou dizer: eu quero me reconciliar hoje. Mas infelizmente Deus sabe todas as coisas. Deus mandou eu ir até onde ele estava. Eu cheguei lá e disse: olha, o Senhor mandou eu vir aqui para você
ir comigo, voltar para os caminhos do Senhor. E ele não endureceu o coração, mas foi tocado pelo Espírito do Senhor. Deus seja louvado. Irmã Jaqueline. Cumprimentar a todos na paz do Senhor, amém? Escala da semana. Terça, grupo familiar na casa da irmã Estela, liderado pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, Santa Ceia do Senhor. Domingo, culto público. Dirigente irmão Felipe e pregador irmão Gelson. Amém? Tem a Santa Ceia. Terça. Amém. Ok. Amém. Obrigado. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós vamos terminar o culto. Vamos orar. E feliz em ver cada um dos irmãos. Até a nossa irmã Alda, que todo dia nós chegava, olhava, a irmã Alda não veio, mas ela veio. Eu e a irmã Laís, nós queríamos vir cedo para nós ir até lá, mas não foi possível. Louvado seja Deus. Agradecer a irmã Carla também pela sua presença, que Deus possa abençoar grandemente, né? Aleluia. Querido Deus e Pai de infinita misericórdia, queremos, Senhor, te dar graça por este culto abençoado, por cada vida que está aqui, Senhor. Meu Deus, pelos novos convertidos, meu Deus, por cada pessoa, Senhor, que necessita da tua bênção, que as tuas mãos poderosas, Senhor, estejam sobre este lugar, abençoando as vidas, restaurando as vidas, fazendo, ó Pai, aquilo que nós não conseguimos fazer. Deus da glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz, abençoa, Senhor amado, teu servo, Senhor, que confessaste o nome do Senhor como Salvador. Fortalece, dá graça, abençoa meu irmão, Senhor, dando, Senhor, convicção de que deve perseverar, que te deve, Senhor, estar firmado, não olhar para trás, mas unicamente para ti, autor e consumador da fé. Deus amado, visita aqueles que não puderam vir, ó Pai, meu Deus, abençoa. Deus amado, quebra, Senhor, o impedimento, para que possa também ser livre e estar neste lugar, te adorando, exaltando o teu santo nome. Pai santo e justo, abençoa, Senhor, o teu rebanho neste campo de Pentecoste. Guarda, Senhor, onde estiver, Senhor, os irmãos da igreja. Deus, visita nesta hora. Permita, ó Pai, que sejam abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Pai amado santo, te pedimos por este irmão, Senhor, qual estar enfermo, sofreste acidente, mas confessaste o teu nome, abençoa maravilhosamente. Pai amado, dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada. Te suplicamos por fé, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, da paz, hoje e sempre. Amém, amém. As palmas louvem o nome do Senhor. Oi, som. Irmãos, eu sempre tenho um contato aqui do pastor Flávio, do irmão Felipe. Eu sempre fico mandando mensagens, né, lá de Fortaleza, do pastor Glauco. E aqueles irmãos que têm acesso, irmãos, continuem ouvindo. São mensagens abençoadas, viu? Para fortalecer a fé dos irmãos.